você está pronta para um novo relacionamento? Então eu decidi fazer essa live pelo seguinte, porque é muito recorrente essa pergunta em todas por e-mail, pelo WhatsApp, no YouTube, pelo Face. Muita gente pergunta e tem essa dúvida sobre quando que as pessoas devem começar um novo relacionamento depois de terminar, depois de sair para um divórcio, depois de sair numa situação difícil. Quando que as pessoas estão prontas para um novo relacionamento? Vou abordar esse tema de um jeito um pouco diferente. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque no final eu vou amarrar tudo e você vai entender a resposta que eu vou dar para essa pergunta. Quando é que as pessoas estão prontas para um novo relacionamento? Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, olha, já se pesquisou e já se viu que em muitas culturas, em muitas épocas diferentes, as pessoas usaram as mesmas palavras para se referir a dores emocionais e se referir a dores físicas, né? Parece que ao longo da história da humanidade, esse vocabulário construído para expressar dores físicas e dores emocionais é um vocabulário comum, né? E a gente faz isso hoje em dia com muita tranquilidade, né? Quando a gente fala assim, estou morrendo de amor, ela partiu meu coração, estou com um nó na garganta, a saudade dói no peito. Então a gente usa esse vocabulário tanto para dores físicas como para dores emocionais, servindo para as duas, né? E por que que isso acontece? Quando você tem uma dor física, existem duas estruturas no seu cérebro que são ativadas. A primeira estrutura, ela é uma espécie de mapa dessa dor. Então, ela te mostra aonde que está acontecendo essa dor e qual que é a intensidade dela. Então, por isso que se você levar um chute na perna, você não vai doer o seu braço. Claro, porque essa estrutura cerebral está te mostrando que a dor é na perna. E essa estrutura cerebral também, além de mostrar aonde acontece a dor, ela mostra qual é a intensidade da dor. É o que faz você diferenciar o que é um soco de um carinho. Então essa estrutura mapeia a dor no sentido de te mostrar onde ela acontece e qual é a intensidade dela. Agora, existe uma segunda estrutura que está associada a essa dor física. Qual é? É uma estrutura que ela é responsável por gerar uma sensação de desconforto, de angústia, né, de ansiedade quando você está sofrendo uma dor. Presta atenção, porque às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, toda dor física que a gente tem vem acompanhado desse desconforto, que é além da dor em si mesma, desse mapeamento da dor e dessa localização da dor, né? Da intensidade e da localização. E eu vou te explicar para que você possa entender, porque às vezes nem sempre a gente se dá conta disso. Se você está estourando de dor de cabeça e você toma um remédio, a dor de cabeça possivelmente ela vai passar. Mas conforme vai passando o efeito do analgésico, essa dor de cabeça vai voltando, não é? E aí você vai sentindo aquele desconforto, né? Você vai percebendo que aquela dor vai chegando, você vai percebendo que aquilo vai acontecendo e aquilo vai gerando uma angústia que está associada com a própria dor, né? Outra situação que é fácil de perceber essa angústia é quando a gente está num pós-operatório, por exemplo. Você sofreu uma cirurgia, passou por uma cirurgia, está lá e você está numa situação que, além da dor do pós-operatório, você percebe toda a sua fragilidade, você percebe toda a sua dependência dos outros, você percebe, enfim, todo o contexto que aquela dor está inserida e aquilo vai gerando um desconforto enorme para quem está passando por isso. Muito bem, essa sensação de angústia, de ansiedade que está ligada à dor física, ela é gerada, ela acontece pela essa segunda estrutura cerebral que chama giro do cíngulo anterior. Não precisa decorar esse nome não, esse palavrão, mas é só para vocês saberem que existe essa estrutura e ela é responsável por isso,
Tá? Então, quando você tem uma dor física, duas estruturas se apresentam. O giro do cíngulo anterior, que vai causar essa ansiedade, e um outro mapeamento que mostra a intensidade e localização da dor. Ponto. Isso acontece com as dores físicas. Agora, quando você passa por uma separação, por uma morte de alguém querido, por um divórcio, por uma rejeição, seja no trabalho, ou de alguém de uma namorada, de um namorado, você também sente essa angústia, você também sente esse desconforto, né? Você sente essa ansiedade. Eu, quando passo por isso, eu sinto isso no estômago, alguma coisa que se apresenta no estômago, é uma sensação de uma ansiedade que ela vai se apresentando ali. Essa ansiedade, ela é gerada também numa estrutura própria do cérebro. E adivinha qual é? É o giro do cíngulo anterior. Ou seja, a mesma estrutura cerebral que apresenta a ansiedade quando você tem uma dor física é a mesma estrutura que gera a ansiedade, o desconforto quando você passa por uma dor emocional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a sua dor emocional, ela é tão real quanto a sua dor física. As duas existem, as duas são produzidas e são identificadas em estruturas próprias dentro do seu cérebro, né? Mas o que é surpreendente é a atitude que a gente tem diante desses dois tipos de dores. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tiver com o braço quebrado, você acabou de quebrar o braço, né? Ninguém vai chegar para você, vai falar assim, deixa isso para lá, sai dessa, olha, vem aqui me ajudar a lavar a louça. Tenho certeza que 5 minutos você me ajudando aqui a lavar a louça, você vai esquecer essa dor, você vai passar, né? Ninguém vai falar isso para você, porque as pessoas sabem que é impossível. Se você tiver com o braço quebrado, você não vai conseguir lavar louça nenhuma, não basta. Não adianta você querer sair dessa, que a dor vai continuar lá. Não tem como mexer, né? As pessoas sabem disso. Agora, cruelmente, né, curiosamente, quando você passou por uma separação, quando você pode estar até num quadro depressivo, quando você passou pelo rompimento de um relacionamento, às vezes de décadas, né, onde você está com essa ansiedade, com esse desconforto, com essa dor emocional, que com certeza está te tomando toda a sua existência, aí é normal, sempre chega alguém e fala assim, sai dessa, olha, o que você precisa é conhecer gente nova, se arruma, vamos para a balada, tenho certeza que rapidinho você vai esquecer isso. O que você precisa é de um novo amor, né? É muito comum as pessoas chegarem e falar isso, o que é uma crueldade, porque a pessoa, se ela pudesse sair dessa, ela já tinha saído. Ela está vivenciando aquela dor intensa, e não tem como sair dessa. Não tem como fazer de conta que aquilo não existe. Por quê? Porque a dor emocional, ela é tão real quanto uma dor física. E muitas vezes a gente não se dá essa consideração. A gente não considera isso na gente mesmo e muitas vezes no outro, né? Quando vem esses conselhos maravilhosos, sai dessa, tal, bola para frente, né? Vamos dar uma volta, vamos tomar uma que rapidinho você vai esquecer disso. As pessoas falam isso e isso é uma crueldade, porque além de a pessoa não poder sair dessa porque ela está sofrendo, ela começa a se sentir culpada, porque ela começa a pensar, poxa, se todo mundo falar isso, né, vai ver que é eu que não quero sair dessa mesmo, e aí ela fica ainda pior, né? Então, por que isso acontece? Qual que é a função da dor na gente? Por que existe dor? A dor é um tipo de um alarme. A dor é um sinal que o seu cérebro produz, que é produzido do seu cérebro, para te informar que existe alguma coisa importante, alguma coisa grave aconteceu com você. Se você quebrar a perna, você vai sentir uma dor horrorosa. E essa dor significa o seguinte, olha, você se machucou e você tem que cuidar do que é que aconteceu. Porque se você não cuidar, você está se expondo a riscos.
né? Você está se expondo, você está fragilizado, você está em uma condição inferior à que você estava antes dessa dor. Então, a dor sinaliza que você tem que cuidar disso. Se você não sentisse dor, imagina, se você quebra a perna e não sente dor, tem a fratura exposta de perna, você não sente dor, o que vai acontecer? Você vai sair andando. E vai ser, se você conseguir sair andando, vai ser muito pior. E essa aqui é a ideia da dor. Ela te sinaliza, olha, aconteceu alguma coisa muito grave, cuida disso. Cuida disso, porque senão vai ser pior, né? A dor emocional é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Quando a gente está passando por uma dor emocional, é uma sinalização que a gente recebe de que, olha, aconteceu alguma coisa muito importante que está te colocando em risco, está te doendo e você tem que cuidar disso. Você não pode fazer de conta que não está acontecendo. E por que é importante quando você passa por um divórcio, quando você perde alguém, quando você tem uma rejeição? Por que existe essa dor emocional? Porque nós somos seres sociais. Nós construímos vínculos. Nós construímos uma rede em torno da gente de relacionamento com outras pessoas. E, por exemplo, num divórcio, numa separação, talvez o vínculo, a pilastra da sua vida, o seu vínculo mais importante foi rompido. E isso, a dor é enorme e a sinalização disso é assim, olha, alguma coisa muito grave aconteceu e você precisa cuidar disso. E por que é grave? Porque mexe com você, mexe com os filhos, mexe com a família, mexe com os amigos, mexe com todo mundo. E muda a sua vida. A sua vida levou um chacoalhão e você tem que cuidar disso, né? Você não pode fazer de conta que não está acontecendo. Então, quando isso acontece, a sinalização é clara. Olha, uma coisa importante, você tem que cuidar. Quando que você vai estar pronto para um novo relacionamento? Quando é que você deve sair para um outro relacionamento? Olha, é simples. Imagine você, de novo, vou fazer analogia com a perna quebrada. Imagine se você quebrou a perna, né? Quando que você pode andar de novo? Quando é que você vai sair correndo de novo? Olha, quando você cuidar disso, quando você cuidar desse ferimento, quando essa dor diminuir, quando essa dor ficar suportável, quando essa dor for administrável, ou quando essa dor não estiver existindo mais, né? A ideia é essa, quando você está com uma dor física, quando é que você vai poder andar de novo? Quando isso tiver cuidado. A dor emocional é a mesma coisa. Quando você rompe quando você sai de um divórcio, quando você rompe um relacionamento, quando é que você vai para o outro? Ora, quando a dor estiver suportável, quando você tiver cuidado dessa dor, quando ela estiver administrada, né? Ou quando simplesmente você nem lembrar que ela existe mais. Aí sim, aí você sai para um outro relacionamento. Simples assim, gente. Às vezes as pessoas fazem, quando que eu devo sair, quando que eu vou estar pronta? Quando você der, quando der para você ficar pronta, quando der para você lidar com isso, quando essa dor não for paralisante mais para você, né? Quando você cuidar disso, desse machucado seu. É claro que para algumas pessoas isso vai ser mais rápido. Para algumas pessoas a dor é menor. Para outras é maior. Algumas pessoas vão cuidar melhor disso. Pode até ter um tratamento melhor, né? Vão cuidar com mais carinho de si mesmas. Outras vão talvez procurar fingir que a dor não existe e ela só vai piorar com o tempo. Ela vai aparecer lá na frente ainda mais forte. Então, quando vai depender de cada um, de como é que você vai lidar com isso. Por isso que é muito importante o autoconhecimento e perceber essas próprias dores. E não fazer de conta que elas existem. A dor é muito importante, tá? Bom, gente, é simples assim. Quando dá para mim ter um novo relacionamento? Quando você estiver inteira de novo. Quando você tiver lambido as suas feridas, tiver cuidado dos seus cortes. E aí você vai poder, então, tranquilamente, inteira, ir para um novo relacionamento. Gente, eu espero que essa live é curtinha hoje, mas eu espero que tenha
ajudado, né? Que vocês tenham tido essa ideia de que a dor emocional e a dor é tão real quanto uma dor física. E pensar o contrário é ser cruel com você mesmo, é não prestar atenção num problema que está aí na sua cara e que o seu cérebro está te apontando, tá? Obrigado, mesmo vocês terem acompanhado. Beijo, bom final de noite, até sábado que vem. Tchau.